Paz e bem, gente querida, gente amada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, segunda-feira, 29 de abril de 2024. Meu nome é Emerson Bardelotti e toda segunda-feira, 6 horas da manhã, em ponto, nós falamos, conversamos, debatemos, refletimos sobre teologia da libertação, origens. Na segunda-feira passada, nós falávamos que a espiritualidade da libertação tinha algumas características, né? Na verdade, 7 características. A primeira é que a espiritualidade da libertação ela é jesuânica, ela vem de Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré é o centro. Então, na teologia da libertação, o centro, o grande teólogo da libertação, por excelência, é Jesus de Nazaré. Se ele opta pelos pobres, e os evangelhos estão aí para confirmar isso, Jesus faz uma opção radical pelos pobres. Então a teologia da libertação, há 50 anos, faz esta mesma opção radical pelos pobres. A espiritualidade da libertação é uma espiritualidade mariana. Claro, porque ela pega o exemplo de Maria naquele corajoso sim que ela dá a Deus, né? É um sim revestido de juventude, de espontaneidade, de ousadia, de fidelidade, de entrega. Então a espiritualidade da libertação passa por isso, porque Maria guardava no coração, mas depois também ela coloca em prática aquilo que ela guarda no coração. A terceira característica é que a espiritualidade da libertação ela é comunitária e eclesial. Não adianta só você ficar orando sozinho no seu quarto. Não. Você precisa estar numa comunidade, fazendo com que esse seu louvor, esse seu pedido, essa sua adoração esteja em comunhão com a comunidade. Viver em comunidade, partilhando sonhos e utopias, enfrentando com sapiência e paciência os desafios do cotidiano. Sendo uma igreja em saída, misericordiosa, samaritana, diferente da igreja que está aí, de muito incenso, de muita renda. Essa igreja que está aí, clericalizada demais, em que o leigo, a leiga, as mulheres principalmente, não tem espaço nenhum. É uma igreja que está na contramão do evangelho. E é uma pena que isso esteja acontecendo, porque não era isso, né? Não era isso que o Concílio Ecumênico Vaticano II queria para a igreja. A abertura que foi oferecida pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, ela vai na direção de abrir as janelas. A sensação que eu tenho depois de 60 anos do concílio é que o pessoal está querendo fechar as janelas de novo. E aí, para fechar, a primeira coisa que fazem é colocar para escanteio as lideranças, né? Tira o ministério da liderança A,
tira o ministério da liderança B, e aí vai enfraquecendo a comunidade até que a comunidade fica aí nessa loucura, nesse fanatismo que a gente vê por aí afora. Pessoal falando um monte de besteira, sem conhecimento teológico, falando um monte de heresia, vivendo um monte de heresia, né? E nós, teólogos da libertação, é que não prestamos. Que coisa, né? A quarta vai justamente nisso. A espiritualidade da libertação, ela é uma espiritualidade leiga, porque Jesus de Nazaré era leigo. Ele não era sacerdote. Ele era leigo. E missionária. Então a presença do Espírito Santo impulsiona a sair da igreja e ir para a sociedade, fortalecendo e alimentando a conversão diária. Nós precisamos nos converter diariamente ao Evangelho. Se nós nos convertermos diariamente ao Evangelho, nós iremos de fato assumir o protagonismo de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Porque a palavra estará profundamente com a gente. Agora, se não há a conversão cotidiana do ser humano para essa abertura que o Concílio Ecumênico Vaticano II pede, para essa abertura que Francisco de Roma pede, aí é muito difícil. Aí é muito difícil. A quinta característica da espiritualidade da libertação é que é uma espiritualidade encarnada e libertadora. Deus ouve, Deus vê, Deus conhece, Deus desce para libertar o seu povo. E depois Deus, nesse pacto com a vida, manda o seu próprio Filho. E nós somos testemunhas disso. Porque o Filho, ele se encarna na nossa realidade. Jesus não está lá no alto dos céus, longe de todos nós. Não, ele está em cada um de nós, nos animando na luta, nos empurrando para fora da igreja, como pede o Papa Francisco. Eu não estou falando nada da minha cabeça, eu estou falando os discursos que são feitos pelo Papa Francisco, as ideias-chaves. Então, se alguém quiser brigar comigo, não vai perder seu tempo, tem que brigar primeiro com Francisco. A espiritualidade da libertação é orante, é a sexta característica dessa espiritualidade. São os profundos momentos de oração pessoal e comunitária, nas celebrações, nas romarias, nas casas, animando e alimentando o discernimento e o compromisso. Um monte de gente idiota, sabe? Vive falando por aí que as comunidades eclesiais de base nunca tiveram espiritualidade. Se não tivessem espiritualidade, não existiriam, gente. Dizem que muitas pastorais sociais não possuem espiritualidade. Como não? Só são pastorais porque possuem uma profunda espiritualidade. Agora, a turma do louvor, eles querem aquela espiritualidade deles lá. E acham que aquela é a única e correta espiritualidade. Para mim não é. Para muitas pessoas não é. Só que nós
teólogos da libertação, nós não saímos criticando. Vocês nunca vão ouvir nós falarmos assim: aquele movimento eclesial não tem espiritualidade. Aquela espiritualidade que eles dizem lá que é espiritualidade é mágica, é heresia, é não sei o quê. Nós não fazemos o que eles fazem com nós. Essa é a diferença de quem vive uma verdadeira espiritualidade. A gente vive e respeita a espiritualidade dos outros. Tá? Então, gente, quando falarem com vocês que comunidade eclesial de base, pastoral social não tem espiritualidade, diga logo, é mentira. Você está errado, você está enganado. Nossa espiritualidade da libertação, ela é celebrativa. A alegria do Evangelho nos faz irmãs e irmãos. E essa alegria se manifesta na celebração ao redor da palavra de Deus, da Eucaristia e na celebração da vida. É a festa da vitória pascal. Tudo é Páscoa. Todos os dias são momentos de experimentar Deus, que é felicidade e carinho. Então, gente, no início de nossas vidas, a graça de Deus. No meio de nossas vidas, a graça de Deus. No fim de nossas vidas, a graça de Deus. Porque a graça é sempre Páscoa. E a graça é maior do que o pecado. Então não caia nessa conversa fiada de que tudo é pecado. Olha, não faça isso porque é pecado. As pessoas veem o mal em tudo. Parece até que cultuam mais o maligno do que o próprio Deus. Porque entram numa loucura de que tudo é pecado. Aí querem converter, querem doutrinar pelo medo. Não vai dar certo. Os cristãos tinham em comum, os primeiros cristãos tinham em comum a coragem que vinha da palavra de Deus e do próprio Evangelho de Jesus. É claro, tinham medo, mas o medo fazia com que eles caminhassem. Atualmente as pessoas têm medo e param, e não caminham, e não estudam. E fica ouvindo esse pessoal das redes sociais aí, tradicionalistas, contrários ao Papa Francisco, contrários a uma igreja em saída, e vão pecando junto com esses caras, e vão cometendo heresia junto com esses caras. Muitos deles já deveriam ter sido suspensos de ordem, inclusive. Pois só fazem mal à igreja. E eles fazem mal dizendo que estão fazendo o bem. Cuidado, gente. Cuidado que esse pessoal aí, muito assim, ó, santinho. Na verdade não é nada disso não, viu? Cuidado com essa turma. Saiba separar o joio do trigo.
A própria CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, explica que a espiritualidade responde ao desejo e à busca do rosto de Deus e da comunhão com Ele. Olha que lindo! Desejo responde ao desejo e à busca do rosto de Deus. Puebla, lá em 79, a conferência, já vai dizer dos rostos de Jesus no continente latino-americano e caribenho. Então, Jesus está no rosto do meu irmão, no rosto da minha irmã, ao meu redor. Continua a CNBB, uma espiritualidade encarnada caracteriza-se pelo seguimento de Jesus. Se o cidadão que está lá com o site dele, grava programa, não fala muito de Jesus, não fala muito de pobres, abre o olho. Esse cara não está seguindo Jesus, está seguindo qualquer outra coisa, menos Jesus. Pela vida no Espírito, pela comunhão fraterna e pela inserção no mundo. Essa turma critica o mundo, vê o mundo como erro, como maldição, como pecado. Afirma a CNBB, não podemos querer um Cristo sem carne e sem cruz. Não podemos querer um Cristo sem carne e sem cruz. Todo mundo que quer um Cristo sem carne e sem cruz está vivendo duas teologias, da prosperidade e do domínio. Não se trata de fugir das realidades temporais para encontrar a Deus, mas de encontrá-lo ali, em seu trabalho perseverante e ativo, iluminados pela fé. É preciso discernir e rejeitar a tentação de uma espiritualidade intimista e individualista, que dificilmente se coaduna com as exigências da caridade e com a lógica da encarnação. A espiritualidade cristã sempre terá por fundamento os mistérios da encarnação e da redenção de Jesus Cristo. Este enfoque deve permear a formação laical, os leigos e as leigas, desde o processo da iniciação cristã. O encontro com Jesus Cristo leva a uma espiritualidade integral, onde eu não tenho que exigir nada de Jesus. Esta contempla a conversão pessoal, o discipulado, a experiência comunitária, a formação bíblico-teológica e o compromisso missionário. No encontro com Jesus Cristo vivo, descobre-se a viver e vivencia-se o mistério trinitário. Essa fala da CNBB já foi feita lá em 2016. Então, gente, a espiritualidade da libertação é a experiência do povo que acredita em Jesus de Nazaré. Este Jesus bem próximo de cada um, de cada uma de nós, na medida em que nos deixamos enculturar pelo cotidiano do povo. Começamos a compreender melhor o que Jesus de Nazaré tem a nos dizer hoje, pois sua mensagem de amor, justiça, solidariedade, misericórdia,
doação, é sempre nova. É sempre repleta de alegria, nos tornando assim como Ele, jovial. Ao prestarmos atenção às necessidades do povo e nos colocarmos a serviço dele, os milagres acontecem. A vida vai se tornando mais fácil. Então a espiritualidade da libertação não é uma invenção de nós, teólogos e teólogas da libertação. Ela é bíblica. Ela nos antecede, pois vem do Espírito Santo. Não há como segurar esta ventania. Ela se move para onde quer, nos acompanha desde o princípio, por causa da herança herdada do primeiro e do segundo testamento. Se torna para nós respiração. Sopro divinal nos impulsiona. Somos envolvidos por uma brisa que nos apresenta o caminho de acesso ao Nazareno. E a isso nós dizemos que é uma experiência do Espírito Santo, mas com os pés no chão. Eu não tenho que fazer seminário de vida no Espírito para descobrir o Espírito Santo que habita em mim, esse sopro divinal. Não preciso disso. Porque nós já somos, desde o nosso nascimento, envolvidos com o Espírito. E por isso nós afirmamos que a teologia da libertação está mais viva do que nunca. Porque está fundamentada numa vivência espiritual profunda. Vivência adquirida na partilha comunitária e menos individualmente. Olhar para dentro de si mesmo, para melhor compreender, para melhor servir a Assembleia, para melhor servir a Assembleia dos Fiéis, reunida em comunidade, é realizar o desejo de São João 23, de uma igreja de janelas e portas abertas, invadida pela ventania divina que leva para longe essa poeira, que introduz ar novo ao ambiente. Ar novo, gente, quer dizer vida nova. Tem gente querendo voltar ao Concílio de Trento. Não é só as roupas que estão sendo usadas aí, não. É a mentalidade. Parece que a galera quer viver algo que não viveu. Só que tentando exterminar tudo de bom que foi feito nos últimos 60 anos, né? Leonardo Boff tem um texto iluminador que diz assim: a singularidade do ser humano consiste em experimentar a sua própria profundidade. Auscultando a si mesmo, percebe que emergem de seu profundo apelos de compaixão, de amortização e de identificação com os outros e com o grande outro, Deus. Dá-se conta de uma presença que sempre o acompanha, de um centro ao redor do qual se organiza a vida interior, a partir do qual se elaboram os grandes sonhos
e as significações últimas da vida. Trata-se de uma energia originária, com o mesmo direito de cidadania que outras energias, como a sexual, a emocional e a intelectual. Pertence ao processo de individuação acolher essa energia, criar espaço para esse centro e auscultar estes apelos, integrando-os ao projeto de vida. É a espiritualidade no seu sentido antropológico de base. Então, para encerrarmos, a espiritualidade é um exercício de profundidade e experimentação. Se a espiritualidade da libertação, ela é um exercício de profundidade, primeiro em si mesmo, depois no outro, na outra e juntos na comunidade. Na espiritualidade da libertação, você nunca está sozinho. Você pode estar, como eu estou, num quarto, rezando, com os pés no chão, com a mente e o coração voltados para o outro e para a comunidade. E experimentar esse Jesus de Nazaré que vem, que anda, que tem o rosto latino-americano, é muito bom. E vai nos abrindo para o cuidado com a casa comum, vai nos abrindo para o diálogo, para o respeito e para o encontro. Deus abençoe vocês, Deus faça vocês sempre muito felizes. Paz e bem, gente. Vida longa e próspera.